Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar com o Osmar Friso, que é produtor rural em Querência, lá no Mato Grosso. Vai contar um pouquinho pra gente como é que tá o milho safrinha por lá. Seja muito bem-vindo, Osmar. Bom dia, sempre é um prazer falar com Notícias Agrícolas. Hein? Só antes de começar, então, a desenrolar esse bate-papo com o Osmar, eu queria pedir para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso YouTube ou pela nossa página inicial, comente aqui, faça comentários, né, interaja com a gente no nosso bate-papo, na nossa conversa, mande perguntas, sugestões, fale como que está a situação aí na sua região, dos seus cultivos. E também, se você estiver no YouTube, você aproveita para se inscrever no nosso canal, Notícias Agrícolas Oficial. Também deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações. Osmar, eu queria começar perguntando para você sobre o plantio da safrinha de milho. Foi possível, pelo menos, manter a maioria das áreas de plantio dentro da janela ideal? É, foi implementado dentro da janela ideal, né, que seria a janela ideal até 10, 15 de fevereiro. Todo mundo sabe que atrasou a chuva no início aqui do Mato Grosso, né? Então, automaticamente fica atrasada também a janela do plantio do milho, né? Mas foi dentro de um 70% da área ficou dentro da janela ideal. 30% ficou fora da época ideal de plantio de milho safrinha. E com esse atraso, o que que isso pode ter ocasionado para o cultivo aí em Querência? Houve algum problema climático durante o desenvolvimento do milho? Ou algum ataque de pragas e doenças? É, esse ano, como todo mundo sabe, choveu muito aqui no Mato Grosso. Aqui em Querência, praticamente foi um dos anos que mais choveu. Então, teve problemas quando implementou a lavoura, devido a essas chuvas, lixiviou muito o adubo de cobertura, né? Que joga ureia, joga cloreto, né? Então, o milho perdeu um pouco dessa ureia. Então, o milho, em função disso, até a produção está um pouco abaixo do esperado. Tivemos também problema com percevejo, que já vem de anos com esse problema de percevejo, não está sendo conseguindo controlar 100%, né? Então, esse foi um dos problemas também. E também tivemos um problema com cigarrinha, mas teve um controle razoável em função do clima, bastante chuva, né? E a cigarrinha não consegue desenvolver tanto, né? Mas esses foram os problemas que mais tivemos na safra de milho. E aí, Osmar, então pensando nesse cenário que você trouxe para a gente, qual que é a média de produtividade que se costuma ter, né, uma média geral aí no município de Querência, e qual é a média que vocês estão estimando para essa safrinha? Bom, a média é sempre em torno de 110, 115 sacas por hectare, nos anos normais, né? Plantando dentro de janela, ela chega até 120, né, em média, né? Mas esse ano nós estamos esperando em torno de 100, 105 sacas por hectare, devido a esses problemas do climático e ataque de percevejo, mas esses problemas tiveram. E a colheita por aí já começou? Ela está andando bem, né? Já foi colhido em torno dos 40%. Os produtores estão um pouco cautelosos devido ao preço em colher o milho mais seco, né? Não está colhendo milho com 18 ou mais de 18 de umidade, né? Então está colhendo a partir de 15, 16 de umidade, em função dos descontos, né? Tu entrega um milho com pouca umidade, tem desconto. E se tu esperar na lavoura, tu entregar um milho de 14 abaixo, não tem quase desconto de umidade, né? Então, está compensando esperar secar mais o milho em função desse preço que está muito ruim, né? E também acaba economizando com a questão de utilização do secador, né, Osmar? Pensando nessa relação custo de produção e preço de venda, quanto mais o produtor conseguir ali ir cortando, né, os gastos dele, né, ele vai conseguindo ali mitigar um pouco esse impacto, né? Com certeza, né? Aqui até inclusive o preço da lenha de eucalipto subiu muito, né? Nos últimos anos, né? Nós pagávamos em torno de R$ 120 o metro cúbico, né? Hoje está em torno de 300. Então aumentou muito o custo da lenha, né? Então realmente tem que evitar, porque não tem necessidade de secar, porque aqui não chove, né? Então realmente tem que colher seco esse milho, né?
Claro, sempre cuidando, né? Porque tem variedades que não têm uma resistência, quando ele seca mais, ele pode cair, né? Mas hoje o produtor já está mais cauteloso e está plantando variedades onde tem esse milho consegue ter uma resistência a mais na cana e não cai espiga, não cai pé, né? Então a única perda que teria se fosse caso cair alguma coisa de espiga ou pé, né? Para deixar secar nessa umidade, né? Mas hoje as variedades hoje estão, graças a Deus, estão bastante resistentes. E Osmar, tem produtor aí de querência que conseguiu travar alguns negócios antecipadamente, quando os preços ainda não tinham caído dessa maneira abrupta? E se sim, qual porcentagem, se a gente consegue estimar? Olha, eu acredito que a grande maioria travou uma quantidade, uns 50%, outros um pouco menos, né? A gente não trava muito no começo por causa, em função de que todo mundo sabe o que vai colher, né? Que as previsões é uma coisa e o que acontece, às vezes, na realidade é outra, né? Então, o, o produtor já é um pouco mais cauteloso em função desse risco, né? Que já teve em 2016, nós tivemos que pagar a shout em função de que não teve o milho vendido, né? Então, o produtor já segura um pouco. Mas a grande maioria dos produtores aqui em Querência, eles costumam travando, né? Principalmente o custo, né? O custo que implementou da lavoura foi travado. Um ou outro produtor que não vendeu, né? Mas acho que é poucos. E aí esse produtor que acabou não travando ali atrás, pelo menos os custos de produção, quando a gente pega os preços de venda de agora versus o custo de produção com os insumos, quantas sacas de milho ele teria que desembolsar, Osmar, para conseguir então custear um hectare ali de implantação dessa safrinha? Quem realmente não travou o custo dessa lavoura desse ano passado, vai ficar bastante difícil, né? Ele vai gastar hoje, no preço que está o milho e no custo que teve a lavoura, vai gastar em torno de 100 sacas de milho, né? Então, ficou praticamente inviável, né? Então, eu acho que essa é a orientação que eu sempre passo para o produtor, né? Que tem que travar custos, né? Porque se não travar o custo, realmente o risco é muito grande, né? E o sistema logístico e de armazenamento por aí em Querência, eu pergunto isso para várias pessoas e lideranças, produtores, que eu converso diariamente, Osmar, e muitos têm relatado problemas no sistema de armazenamento, porque assim como o milho baixou, o preço da soja baixou bastante, os produtores ali sentaram em cima da soja, não comercializaram, não deu vazão, não deu escoamento à oleaginosa, seguem nos silos, seguem nos armazéns. A hora que esse milho começar, né, a querer ir para os armazéns, não vai ter espaço. Isso acontece aí na região de Querência também? Tá, isso aconteceu, tá acontecendo, né? Tá tirando soja ainda, todos os armazéns não estão vazios ainda, né? Estamos tirando soja ainda, inclusive o nosso aqui da cooperativa, que hoje estou presidente da Coopercare, né? Nós temos, acho que essa semana vamos conseguir tirar o resto da soja, porque realmente não consegue mais caminhão. Porque muitos caminhões que ficam no trecho, né, levando para os portos, vem para puxar a safra da lavoura, né? Então sai muito caminhão. Aí vai tudo para a lavoura e essa é a dificuldade hoje de conseguir caminhão. É, a logística nossa é um grande problema. Nós, Querência, aqui ficamos bem no centro do país, longe dos portos, né? Acho que é o lugar mais longe que fica dos portos, né? Então, realmente, nós sentimos muito esse problema da logística aqui. E a questão do armazenamento, tem produtor já apostando no silo bag ou não? Ainda está na esperança de conseguir um espacinho aí nos silos e nos armazéns? Olha, a grande maioria, quem não tinha espaço nos armazéns, optou por silo bag, bastante. Esse ano foi adquirido, né? E até, inclusive, as empresas acho que nem já estão comprando milho, que nem recebem milho que não seja em contrato, né? A grande maioria das empresas hoje, das trades, elas estão só recebendo o milho que já foi fechado, né? Então, elas compraram bastante milho, né? O produtor também aproveitou, quem não tinha vendido um pouco antecipado, aproveitou, da semana passada teve uma alta razoável, né? O mercado reagiu bem e uma grande parte de produtores aproveitaram esse momento e fizeram vendas, né? Certo. Osmar, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, sempre estou à disposição por esse canal.
muito bem reconhecido pelos produtores rurais. Tá, então estivemos com Osmar Friso, que é produtor rural de Querência, lá no Mato Grosso, nos contando um pouquinho como que está a situação do milho safrinha por lá, que já está aí praticamente com 40% das áreas colhidas lá no município, expectativas de produtividade um pouco mais abaixo do que se costuma ser lá para Querência. Normalmente, quando tudo corre bem dentro dos conformes, a média geral de produtividade fica entre 110 e 115, podendo chegar até 120 sacas por hectare, mas esse ano deve ficar entre 100 a 105 sacas por hectare. E o que o Osmar conta pra gente é que aquele produtor que não travou os insumos lá anteriormente, quando os preços do milho ainda não tinham caído de forma abrupta, vai ter que desembolsar em torno de 100 sacas para custear 1 hectare de milho plantado nessa safrinha, ou seja, vai ficar no 0 a 0 se conseguir colher, ter essa média aí de produtividade. E outro ponto que o Osmar também ressalta é que ainda está se escoando parte da soja, ainda lá do município de Querência, né, com a colheita do milho já avançando para os 40% então das áreas. Esse milho precisa ter espaço, os produtores estão apostando em silo bolsa e, segundo ele, as tradings estão recebendo o milho só aquilo que foi em contrato, né, aquilo que foi já comprado anteriormente, não estão recebendo novos lotes. Antes de encerrar, eu queria deixar um recado para você, produtor rural que nos assiste, seja de qual área do agronegócio você for. O Notícias Agrícolas promove a 3ª edição do prêmio Melhor História de um Agricultor e você pode participar mandando a sua história. É muito simples. Você pode gravar um vídeo com o seu celular mesmo na horizontal, assim, deitadinho, um vídeo de até 2 minutos e mandar pra gente. E aí, o que você vai fazer? Entra lá no site do Notícias Agrícolas, já vai ter ali no menu especiais, Melhor História de um Agricultor. Clicou ali, já vai ter todas as informações para você de como que você vai gravar esse vídeo, o regulamento desse concurso, os prêmios que estão incríveis, caso a sua história seja escolhida entre as melhores. Então não deixe de participar, mande a sua história. O prazo acaba agora dia 30 de junho, ou seja, sexta-feira. Tá acabando, hein, minha gente? E ajude a contar pra gente a história do Brasil que produz. Pode ser área de proteína animal, pode ser área de grãos, pode ser café, cana-de-açúcar, o que for. O importante é você contar a sua história, então, e ajudar a gente a construir, né, tudo isso juntos. E para falar para vocês um pouquinho mais sobre esse concurso, vamos falar um pouco sobre um dos nossos patrocinadores. Você já conhece o Acessa Agro, é a plataforma de benefícios da Syngenta e nela você ganha pontos através de compras dos produtos da Syngenta. São mais de 3.000 itens. Então vá agora ao acessaagro.com.br. Se você é agro, acessa! Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.